Olá, galera do 7º ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o nosso PET, agora o novo volume, volume 7. Iniciando a semana 1 com o tema Primeiras Máquinas, e esse conteúdo você encontra das páginas 33 a 36 do PET volume 7. Primeiras máquinas. As primeiras civilizações, que viveram há milhares de anos antes de Cristo, usaram máquinas simples, como rodas, arados, balanças, cunhas, planos inclinados, parafusos, alavancas, roldanas ou polias, para melhorar a agricultura, construir cidades, ampliar o comércio e guerrear. Exemplos disso foi a criação de instrumentos para defesa contra ataques de predadores ou para facilitar a caça e o corte dos alimentos. Assim surgiram as primeiras máquinas simples, que nada mais são do que artefatos facilitadores de tarefas como cortar, triturar, perfurar, entre outras. Na física, o termo máquina pode ser aplicado a qualquer objeto ou instrumento que facilite a execução de diferentes tarefas, transformando energia ou transmitindo forças de um ponto a outro. É importante observar que as máquinas não produzem força, elas apenas transformam a energia ou transmitem uma força aplicada em um ponto do espaço para outro, amplificando ou modificando a ação dessa força. As máquinas simples são constituídas de uma só peça. Combinando várias máquinas simples, podemos construir máquinas compostas, capazes de realizar tarefas mais complexas. As máquinas simples são utilizadas há muito tempo. As máquinas compostas, no entanto, passaram a ser muito desenvolvidas com a Revolução Industrial, com o objetivo de aumentar significativamente a eficiência na realização de diversas tarefas. Em toda a ação de uma máquina existe uma força aplicada, um ponto de apoio e uma força resistente. A maneira como esses elementos são arranjados é que vai definir a finalidade da máquina e sua capacidade de realizar determinada tarefa. As principais máquinas simples são as alavancas, as engrenagens, as rodas e os planos inclinados. Neste capítulo iremos estudar as alavancas. A alavanca consiste em uma peça rígida que pode girar em torno de um eixo, denominado ponto de apoio, e dessa forma aumentar o efeito da força aplicada de maneira adequada em uma de suas extremidades. Dessa forma, as alavancas são constituídas por três partes fundamentais: a força-potência, que é onde ocorrerá a aplicação de força, a força-resistência, que é o ponto que sofrerá a ação da potência, e o ponto de apoio, que é o local onde a alavanca pode girar em torno do seu próprio eixo. Existem muitas tarefas do dia a dia que usamos alavancas, como abrir uma garrafa, acender uma lâmpada e trocar um pneu de um carro, por exemplo. Tipos de alavancas. Dependendo da localização do ponto de apoio, da força resistente e da força potente, podemos classificar as alavancas em três tipos. Alavanca interfixa, que é quando o ponto de apoio estiver situado entre a força potente e a força resistente, como por exemplo, uma tesoura. Alavanca interresistente é quando a força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Exemplos: o carrinho de mão, o quebra-nozes ou o abridor de garrafas. Alavanca interpotente, quando a força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. É o que podemos observar nas pinças e nos cortadores de unha, por exemplo. Iniciando as atividades da semana 1, PET volume 7, atividade 1. Quais os elementos que compõem uma alavanca? Então, como nós vimos no texto, a alavanca, uma alavanca é constituída pela força-potência, força-resistência e ponto de apoio.
2. Quais são as posições dos pontos de ação, resistência e apoio nos 3 tipos de alavanca? Que força, ponto de ação, né, é a força de potência, né, a mesma coisa. Então, a força de potência é onde ocorre a aplicação da força. A força de resistência é o ponto que sofrerá a ação da potência. E o ponto de apoio é o local onde a alavanca pode girar em torno do seu próprio eixo. 3. Diferencie máquinas simples de máquinas compostas. As máquinas simples são constituídas de uma só peça. Combinando várias máquinas simples, podemos constituir máquinas compostas. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa semana. Essa foi a semana 1 do PET Volume 7. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que podem sempre contar comigo. Estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau!